Oi, gente! Bom, eu fiz o vídeo da maquiagem que eu ia fazer pra gravar a louca da sombra cremosa. Daí eu fiz o cabelo e aí eu não gravei porque ficou escuro. E aí passou alguns dias e então estou de volta com outra maquiagem, outro cabelo. Eu vou falar no fim o que eu fiz na pele. Eu usei a mesma base, a Ultra HD, inclusive corrigindo a informação, a Ultra HD substituiu a base HD. Mas não precisa ficar triste quem gostava da outra porque ela é sensa, a Ultra HD. Eu falo depois o que eu usei no fim do vídeo. Esse vídeo vai ser bem comprido porque a louca da sombra cremosa é também aquela categoria que não justifica. Não tenho o que dizer. Não tem muito como justificar a louca, né? Talvez a do batom, porque as cores realmente mudam. Porque assim, minhas sombras cremosas, elas são basicamente todas meio que a mesma cor. Mas o que eu posso fazer? Se eu não fosse a louca, não dava pra gravar esses vídeos. Que eu sei que vocês gostam e eu amo fazer. É um bom jeito de eu revisitar a minha coleção e descobrir coisas, etc. Por exemplo, eu descobri que eu tenho uma grande quantidade das sombras Dual Intensity da NARS. Não sei quando foi que eu acumulei tantas, mas eu amo ela. Então, por que eu amo tanto as sombras cremosas? Em primeiro lugar, porque elas são muito práticas. Não precisa de pincel para começar, isso eu acho uma coisa maravilhosa. Poder aplicar a sombra com o dedo na pálpebra é uma coisa muito rápida. Em segundo lugar, eu acho que as sombras que mais têm brilhos bonitos que eu tenho são as cremosas, quando elas são bem brilhosas. Então essa é uma das minhas categorias favoritas. E o fato delas serem cremosas significa que elas colam no olho. Então, por exemplo, se você pega uma sombra em pó com bastante brilho, às vezes esse brilho acaba caindo e sumindo. E a sombra em pó não, a cremosa ela vai tá. Isso não significa que eu não goste também das em pós com brilho, óbvio, mas realmente eu tenho um apego especial. Outra razão é a variedade de formatos, né, que para uma pessoa louca por produtos como eu, é sempre uma grande diversão. Então você tem a sombra do pote, eu vou até classificar elas assim no vídeo pra gente não ficar perdido. A sombra de potinho vidrinho, que é sempre uma com uma tampa, que você abre e ela está lá dentro. Você tem o lápis voador, você tem o lápis gordinho, que não deixa de ser uma sombra cremosa em formato lápis. Eu nem vou entrar na categoria lápis, óbvio, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas assim, muitas vezes um lápis mais macio e cremoso faz o mesmo papel de um lápis gordinho ou de uma sombra cremosa. Mas eu vou focar aqui nas sombras mesmo e aí vocês podem usar a imaginação na hora que vocês forem brincar com os produtos de vocês. Mas os lápis gordinhos, eles são mais gordinhos, normalmente mais cremosos do que um lápis de olho comum seco. E como eles são gordinhos, eles são fáceis de espalhar numa largura maior do olho. Então também é muito fácil fazer maquiagem com esse item. Vocês sabem que eu amo, eu piro, etc e tal. Do lápis gordinho também tem os sticks, as sombras cremosas em stick. Então é quase a mesma coisa, porém não é. E aí, né, para uma pessoa como eu, isso já é suficiente para justificar. Então, tipo esse aqui do Marc Jacobs, que é um stick. E aí você tem também as sombras cremosas versão líquidas. Elas parecem um gloss, mas elas não são, elas são uma sombra. Então essa aqui é a nova da Dior. Ela vem com um pincelzinho de aplicar, mas existem também as que vêm com esponjinha, assim como nos gloss, né, tem essa variação. E não acabou, gente. Tem também a versão compacta. Claro. A versão compacta que parece pó, mas não é. Essa eu diria que é a versão mais tecnológica que apareceu nos últimos tempos, que são as sombras com essa tecnologia creme pó. Elas são mais sequinhas, você consegue aplicar com o dedo, mas elas têm essa característica de aderir muito bem, como tudo que é cremoso, né? Parece que cola na pele e ela seca e não se mexe, que eu acho que isso é uma grande questão que as pessoas sempre tiveram com as sombras cremosas, é que elas ficam sambando pelo olho. Aí, falando em sambando no olho, eu vou fazer só um pequeno adendo aqui para falar de um produto que eu ainda não usei em vídeo, mas estou para fazer um review mais completo, que são os Eye Gloss da MAC. Esse tipo de produto é um produto que sempre vai se mexer, ele é muito mais
melequento, ele é como um gloss mesmo pro olho. Então esse, em especial, é uma versão de sombra cremosa, digamos que nível avançado, especialmente para quem tem aflição de uma maquiagem que se mexe. Quem não gosta de maquiagem que se mexe já vai ter um pouco mais de pé atrás com as sombras cremosas. Eu gosto de maquiagem que se mexe, assim, no bom sentido, né? Que você coloca e ela não necessariamente precisa parecer, sabe, uma tatuagem de sombra. Eu gosto de uma coisa que fica um pouco mais orgânica, um pouco mais borradinha, vocês sabem. Esse acabamento mais podrinho que eu particularmente gosto. E a sombra cremosa é perfeita pra fazer isso. Mas ela também tem várias outras vantagens, tipo ser uma ótima base para a sua sombra em pó. Fazer a combinação sombra em pó, eu tô aqui falando só da sombra cremosa, mas cremosa mais pó é sensa. Se você faz cremoso embaixo e em pó em cima, a sua sombra em pó vai colar muito melhor. É como se fosse um primer mesmo. Então, as versões de sombra cremosa que são mais nude, cor de pele e tal, são perfeitas para fazer essa base. Se você faz o contrário, faz o esfumado todo com a sombra em pó e usa uma sombra cremosa daquelas que tem muito brilho por cima, dá um acabamento muito legal. Fica super brilhante, você tem toda a dimensão de cor, o seu esfumado bonitinho, fez o côncavo, fez, né, aquele contour do olho, tananana, mas você ganha o impacto do brilho e um jeito muito fácil, porque é só fazer assim. Os lápis gordinhos também funcionam muito bem com um lápis normal. Vocês sabem que eu amo fazer esse tipo de maquiagem, com certeza tem tutoriais por aí, aqui no canal. Mas ele é basicamente, você pega o lápis normal e risca, e com o lápis gordinho você risca por cima, fazendo já um semi-esfumado, e quando você espalha essa mistura, fica um esfumado mais fácil do mundo. No livro também tem esse passo a passo. E eu quero fazer, eu vou fazer em algum momento, todos os passo a passos do livro em vídeo, exatamente com os produtos que eu usei e tal, que eu acho que vai ser um complemento legal, enfim. As sombras cremosas bem líquidas, tipo essa aqui, elas fazem como se fosse um véu de cor, que fica ao mesmo tempo delicado, porque é muito fininho, só que tem cor, então é também um estilo bem interessante. E aí tem essas bisnaguinhas, né, tipo essa aqui da Becca. Tem essa aqui da Clinique, que eu amo, mas eu acho que ela não existe mais, infelizmente. A Lead Smoothie. Elas também são dessas mais líquidas, mas vem na bisnaguinha. Bom, acho que eu cobri, então, basicamente todas as categorias de sombras cremosas que vocês podem encontrar por aí. Bom, eu não vou mostrar tudo de tudo que eu tenho, porque senão vai ficar gigante, já tá gigante. Eu acho que eu vou mostrar um pouco as variações de cor entre marcas. Assim, eu queria mostrar de várias marcas pra justamente mostrar que todas as marcas hoje em dia têm suas versões de sombra cremosa. Então, da Chanel, que até foi uma das primeiras a fazer essa super brilhosa, a Mirific. Bom, foi quando eu começar a mostrar, mas vai fazendo. Não consigo não fazer randômico. Essa é a Mirific, que é a preta. Ela é uma das sombras pretas mais brilhosas que eu já vi na vida. A única desvantagem dessas sombras é que com o tempo elas realmente acabam secando um pouco. As minhas todas são antigas. Teoricamente elas já estariam vencidas, mas vocês sabem que enquanto ela tá se comportando com um cheiro ok, assim, é isso, ela deu uma secada, mas ela ainda é uma sombra com brilho incrível. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Das mais caras, ricas, uma que eu amo também é a Eyes to Kill do Armani, justamente porque ela tem opções de cores bem interessantes. Ela é até uma coisa meio misturada, assim. E aí fica um roxo é um roxo meio dourado, com bastante brilho, é bem linda. Mas aí você tem os lápis gordinhos da Berenice, que acabou de lançar, que eu trouxe do Brasil pra testar. Então, por exemplo, uma cor como essa aqui é o marrom. É um marrom que já tem um brilho bonito e a textura é ótima, é bem cremoso, é bom de esfumar. Tem opções realmente de todos os tipos. Uma outra opção baratinha que não tem no Brasil, mas que aqui em Londres é ótima, é a da H&M. Acabou de lançar, né, a linha da H&M de relançar, na verdade. Acabou de relançar a linha de beleza da H&M e eu escolhi uma cor mais inusitada, é um verde com fundo dourado. Daquele tipo de cor colorida neutra que eu gosto, que apesar de ser verde, é um verde mais caqui, assim, mais neutro com esse fundo dourado. Então, ainda não usei nos olhos, mas eu gostei bastante da cor. Falando de cores diferentes, acho que o lápis da
Charlotte Tilbury, os lápis da Charlotte Tilbury, o Color Chameleon, são ótimos exemplos também. Ela fez de um jeito que para você comprar, você escolhe pela sua cor de olho, a cor que vai realçar, e a versão dia e a versão noite. Claro que você não é obrigado a comprar só essas cores, e claro que você pode usar à noite, dia, noite, mas esse aqui, o Dark Pearl, vocês podem até ver pelo tamanho, é um que eu uso muito, ele é uma coisa mais rosada, acho que bom, dá pra ver bem por isso aqui, né, mas ele é um rosado, meio marrom, com uma coisa meio douradinha rolando, que é bem bonito. Então, continuando falando nas mais exageradas, às vezes uma mesma fórmula de sombra, então assim, numa mesma marca você tem as que são as sombras cremosas mais ok, mais discretas, e as mais exageradas. Então, um bom exemplo que eu acho que é as Dual Intensity da NARS, que são essa sombra categoria creme pó. Elas têm um negócio muito legal de poder usar molhada. Assim, a maioria das sombras em pó você pode usar molhada, você molha o pincel, só que especialmente nos compactos eu tenho um pouco de aflição porque você acaba criando uma crosta se você faz isso muito. Então eu acabo evitando. Essas aqui você pode literalmente mergulhar um pincel, você faz uma misturinha. Não sei se vocês lembram, a maquiagem que eu fiz pro baile da Vogue esse ano, que eu fiz vlog, eu fiz isso. E ela fica uma intensidade de cor, é uma loucura, parece assim, metal líquido, é incrível. Mas ela seca também tem uma boa intensidade de cor, então pra ilustrar um pouco essa coisa do mais neutra e mais exagerada, doida, temos aqui. Não sei se no dedo vai dar pra ver tanta essa diferença na real. Mas assim, essas aqui. Uma é a marrom Telesto e a outra é a minha favorita. Ah não, calma aí que essa não é a minha favorita, licença. Mas é que a minha favorita é a Calisto. E eu acho que a Calisto é a mais brilhosa, mais até que a Dione, que foi essa que eu mostrei aqui, então eu vou ter... tava achando estranho que aquela não tava com buraquinho. Mas assim, apesar de formar um buraquinho, a sombra volta completamente ao normal, então assim, tem um tom marrom mais normal, a Telesto, aí tem a Dione que já tem bastante brilho, mas um pouquinho mais neutro, e a Calisto que assim, é uma explosão de brilho. Mas enfim, elas têm um acabamento que eu gosto muito, as Dual Intensity, e são muito fáceis de passar. Assim, de verdade, a questão da facilidade é o grande negócio pra mim. Uma que eu queria mostrar por conta da informação interessante agregada, essa aqui da Hermès, que é Eye Polish, cor Imagine, que é uma marca orgânica. Eu já mostrei pra vocês o Living Luminizer. É uma marca que eu falo assim, de tempos em tempos. É uma marca orgânica, vegan, etc. De uma maquiadora, a Rosemarie Swift. E ela tem ótimos produtos cremosos, o Living Luminizer, que até é o que eu tô usando, por coincidência, hoje. É um dos iluminadores que eu mais gosto. E ela tem as sombras, também são muito boas. Eu ainda tô mostrando as de potinho, né? Essa é a da Charlotte Tilbury. Bem bonita, ela é um pouco mais cremosa mousse. Uma coisa que vocês vão perceber, assim, se vocês começarem a mergulhar nesse universo das sombras cremosas, algumas são mais durinhas, tipo a da Hermès, e algumas são mais molinhas, tipo a da Charlotte Tilbury. Mas acaba que o efeito no olho não faz tanta diferença, especialmente porque você não quer passar... Você não quer, né? Lembrando sempre com muita delicadeza. Então você pega um pouquinho, você aplica dando batidinhas. Se você achar que você pegou muito, tira o excesso no dedo, porque isso é bom pra não ficar uma crosta de sombra cremosa, que daí não vai ser um bom visual. Outras duas que eu gosto bastante, antes de entrar nas mais neutras, que eu quero fazer um capítulo especial pra elas. Essa é a da Kiko Milano e essa é a da MAC. A da MAC é a Extra Dimension e a da Kiko chama Long Lasting Wet and Dry. Essa aqui eu nunca tentei usar molhada, mas eu tenho a impressão que ela faz esse mesmo negócio do Intensity da NARS. E eu comprei essa cor porque é uma cor que eu gosto bastante para fazer olho noturno, que é escuro, mas uma coisa meio vinho, assim. E as Extra Dimension da MAC, elas têm uma textura bem fina e um brilho bem bonito. Elas são muito fáceis de usar, assim, porque você
espalha, é muito intuitivo. Entre as sombras cremosas, algumas são um pouco menos... Acho que quanto mais fininha, mais você pega lá, passa o dedo. Algumas você precisa ter um pouco mais de cuidado para dosar, digamos. Das neutras, o que é importante das neutras é elas serem neutras com tons próximos do tom da sua pálpebra, para fazer realmente aquela base que você pode fazer também com corretivo, você pode fazer também com primer, você pode também fazer com uma sombra cremosa. Então, várias vezes eu faço a maquiagem inteirinha cremosa e aí eu gosto de começar com uma dessas, e várias vezes eu faço também com sombra em pó depois, mas começo assim. As que eu tenho usado mais ultimamente, essa aqui da Topshop, que é o Eye Contour. Ela tem só tons bem neutros realmente de contour, sem muito fundo de cor. Essa aqui, 5 em 1 BB da Bare Minerals, é muito boa também, pra dar aquele efeito pálpebras lisas e preparadas. E eu tinha um Paint Pot da MAC, que eu usava muito pra fazer isso, só que eu acho que ele ficou no Brasil. O Paint Pot merece uma menção honrosa porque foi uma das primeiras versões de sombras cremosas, existe há séculos. Esse aqui é o Genuine Treasure, que eu usei, é uma cor de coleção. Gente, eu já nem lembro mais, mas eu acho que é uma que eu usei pra fazer um vídeo de um olho preto com emoção, pode ser, que era bem brilhoso. O engraçado dessas sombras com bastante brilho, uma coisa que eu já percebi, nota 10 para a percepção, elas ficam muito mais bonitas à noite. Se eu passar aqui agora, vocês vão falar, não vem o brilho, não vem de dia por causa da luz. À noite, a luz é a luz da noite, a luz da festa, sabe? Faz o brilho pular, então é uma coisa incrível. Às vezes você passa em casa, você nem vê, e aí você tá na festa e as pessoas falam, nossa, o brilho do olho tá incrível. Então é uma coisa interessante, e até meio pra falar que se eu mostrar aqui, vocês não vão achar assim uma coisa de louco no vídeo. Então, confiem. E óbvio que na hora que você passa, você vê. Então, quando vocês forem comprar, se vocês estiverem em busca de uma sombra bem brilhosa, tem essas que eu falei, né? A da Chanel, a da MAC é bem boa, o Paint Pot. Mas você passa na mão, você vê que o brilho vem. Porque algumas, isso eu acho que é interessante falar. Assim como nas sombras em pó e até nos iluminadores, tem produtos que são brilho mais homogêneo, assim, não chapado, né, mas um brilho mais inteiro, que é o brilho por ser um brilho. Esse que é o problema, que a gente, em português, tem muito pouca palavra para descrever brilho. Em inglês tem 1 milhão. Quando que eu percebi isso, eu percebi que a gente está muito menos preparado para adotar o brilho nas nossas vidas, porque brilho às vezes tem conotação ruim. Quando a gente fala de delineador, quando a gente fala de iluminador, por exemplo, tem gente que pensa, ai, pele oleosa, brilho, pele oleosa. Não tem nada a ver. E aí tem o brilho que é, então, esse brilho mais, digamos, homogêneo, tipo isso aqui, vai. Isso aqui tem um brilho, mas é um brilho, tá. E tem brilhos como essas duas que estão aqui, que é a da Chanel, a Mirifique, e esse Paint Pot da MAC, que talvez seja de coleção, mas sempre tem, né? Na gama do Paint Pot, por exemplo, você encontra sombras cremosas que não tem brilho, mas que são cremosas, então tem essa característica da aderência e tal. Você encontra versões que são com brilho, mas um brilho mais homogêneo, e tem as que tem partículas de brilho, né, que é uma coisa meio glitter mesmo. Isso acontece também nos lápis e sombras stick. Então, é uma coisa legal, dependendo, sabe, às vezes você não gosta daquela coisa glitterzinho, e então é bom você experimentar, sabe, mexe a mão que você vai conseguir ver, por exemplo, as Dual Intensities da NARS que eu passei aqui, pela cor e, enfim, você consegue ver que a marrom mais neutra, você mexe, ela fica meio da mesma cor. A mais clara, que é a Calisto, que é a que eu mais gosto, ela já tem muito mais, então isso você consegue pela mão adivinhar o comportamento que aquele item vai ter em você. Tá, voltando para as neutras, então, é uma coisa que eu acho legal de ter, é uma sombra dessas, com menos brilho, realmente, né, essa aqui, por exemplo. Ó, essa aqui é a BB da Bare Minerals, ela, no caso, é praticamente sem brilho. Pra não falar, ela tem um... pra não falar que ela não é chapada, ela não é mate, mas ela tem aquele brilho que é muito sutil, tem aquela coisa do efeito óptico, então, de disfarçar. Então é bom ela ter um pouco de brilho, porque ela deixa tudo mais bonito. Mas ela, se você olhar comparando com as amigas,
ela é muito opaca. Tem uma aqui que eu gosto muito, Smashbox, de fazer esse esquema do neutrinho. Ela é a cor topaz. Vou passar. Tô só falando, mas, né, os vídeos da louca são assim. Então, você apenas passa, espalha. Eu acho que o fato de você não ter o pincel faz você sentir o formato do seu olho, ver aonde tem um certo controle. E você sempre pode dar o acabamento com pincel. Muitas pessoas aplicam sombra cremosa com pincel. Tem essa opção também. Mas eu prefiro fazer com o dedo, porque eu acho que realmente é uma das graças. Então ela faz um fundinho, ela tem um leve brilho. Ela já é uma neutra com leve brilho. Mas já é um toque. Sabe, aquele dia que você vai falar, ah, não vou passar nada de maquiagem hoje, vou fazer só base, blush, rímel e batom. Nada mais. Você pode fazer um extra e pôr uma sombra cremosa. Bom, acho que eu vou também fazer com a queridinha da Charlotte pra mostrar. Risca. Eu poderia ter feito aqui uma base com uma sombra com um lápis preto, mas aí você risca. E aí você pode esfumar ou com o dedo ou com um pincel. Eu vou fazer tudo com o dedo pra mostrar que você consegue fazer tudo com o dedo. Uma coisa muito importante da sombra cremosa, especialmente essas mais novas, é que elas têm a vantagem de secar e ficar. O que significa que você não consegue manipular ela se ela secar. Tem que fazer e logo espalhar. Então você faz lá um traço qualquer. E assim, eu tô fazendo mais traço, mas eu já usei essa sombra, esses lápis sombras, não só esse, né? Eu uso várias vezes, vários deles, da pálpebra inteira pra fazer realmente o esfumado. Então não tem limitação nesse caso. Lembrei de uma que eu amo, lembrei, ela veio, uma que eu amo pra fazer essa base, que é a Color Tattoo da Maybelline, cor Barely Branded. Não, não é você. Ah, acho que tá no Brasil também. É uma rato muito boa, uma taupe, alguma coisa. Essa aqui já tem um pouco mais de brilho. Eu acho que deve ter ficado no Brasil também. Ah, ela é bonita também. Vou passar um pouco. Vou fazer com ela um pouco mais o côncavo, porque ela é um pouco mais escurinha. Acho que vai dar uma boa dimensão. Mas ela é boa, gostei. Eu fiz umas filmagens de onde eles moram, as sombras cremosas e tal. Aqui nessa caixa ficam as sombras cremosas junto com os delineadores e de contorno. E ali tem uns duos também, mas basicamente aqui são as de potinho. Aqui são as cremosas mais líquidas. E aí aqui na caixa dos lápis e rímeis tem os lápis gordinhos. Na verdade nem cabe tudo, então alguns ainda ficam nas gavetas. E eu já separei algumas coisas aqui pra gravar. Mas bom, cá temos uma ou outra sombra stick barra lápis gordinhos. Bom, foi que eu ia terminar, né? Eu acho que eu vou começar a falar deles, daí eu termino a maquiagem e já termino o vídeo. Acho que vai ficar bom. Ah, eu não falei de uma que eu amo. Essa aqui, do Armani. Ela é tipo o Lip Maestro, aquele batom que a gente ama, líquido, só que versão olho, Eye Tint. Então, faz um véu de cor, fica muito bonito. Temos aqui, então... Na verdade, tá com muito, mas tem vários que... O que está enchendo é porque eu recebi todos os novos da NARS. Eu recebi todas as cores do Velvet Stick, o novo da NARS, que eu não vou reclamar, porque eu amei tanto que eu amei receber todas as cores. Ele tem uma gama de cor bem bonita, entre clarinhos e mais escuros e neutros, e escuros coloridos com emoção. Então, tem um preto chapado, e daí tem um rato, que é bem bom, e tem uma coisa meio verde com tchan, sabe? Essas cores. Eu já usei eles, né, em alguns vídeos, então acho que nem preciso falar muito. Outro stick que eu gosto muito é o da Laura Mercier, o Caviar Stick. Eu ganhei
esse kit de uma amiga. E aí vieram 4 tons. E ele é bem bonito. Os mais marrons são mais neutrinhos. Ó, esse aqui ele é quase opaco. Então, só reforçando mais uma vez, que dentro de uma... Ó, mas ele é muito pigmentado e espalha pra caramba. Dentro de uma mesma, assim, caviar stick, Laura Mercier. Existem os que são mais opacos e existem os que são mais cintilantes. Então, isso é algo para se ter em mente na hora que você tá comprando. Eles não vão ser sempre iguais, ó. Esse aqui já tem mais brilho, que é o Amethyst. Esse eu já usei em um vídeo, que eu amo esse aqui. E aí os mais clarinhos, pra você fazer aquela iluminação aqui no canto interno, ó, é super mais brilhante. Então, pra vocês acompanharem. Já vou fazer aqui então com esse. Vou fazer aqui o brilho no cantinho. Esses produtos são, os sticks e os lápis, são os que eu mais gosto pra fazer o cantinho aqui, por razões óbvias de encaixe. Não sei se vocês estão reparando, mas quando eu faço a maquiagem com o dedo, eu gosto de variar os dedos, que é pra você alcançar diferentes áreas. Eu fiz só um pouquinho, mas dá pra exagerar bem mais do que isso, claro, sempre dá. E agora eu quero um pra fazer aqui rente. Bom, eu vou fazer com o Velvet Stick mesmo, que apesar de eu já ter usado ele em outros vídeos, né, esse é o vídeo das sombras cremosas. Essa cor foi uma das que eu mais gostei, a Oaxaca, que ele é um rato, bom pra dar aquela dimensão sem muita cor. Então quando você quer fazer uma maquiagem mais dia, a sombra rato ela é sempre amiga. Porque ela é meio que um marrom, né, não deixa de ser um marrom, mas não é tão escuro, então eu gosto. Bom, deixa eu ver então, antes de terminar, se eu falei de todos, dos sticks, esse da By Terry é Rico Milionário, é um dos que eu mais uso pra fazer, é um dos que eu tenho há mais tempo também, né, por isso que eu uso tanto. O Marc Jacobs eu já mostrei, ele é muito bom esse aqui, essa cor em especial é bem brilhosa, Twinkle Pop. Mas a sua cor é Twinkle Pop, ele chama Ice Tea. Ricos também, Sisley. A Sisley tem aquele batom Fito Lip Twist, que é todo de zebra, que é sensa, né? Que é um batom lápis. E aí eles lançaram os Fito Eye Twist. Então esse aqui é um preto bom. Preto assim, cremoso, é muito bom pra você fazer aquele olho preto rapidão. O da Chanel, estilo eyeshadow, que também tá rico. Vou passar ele aqui do lado da Mirifique. Esse aqui deve ficar uma boa combinação com a sombra Mirifique. É mais pigmentado e também é mais... E tem um brilho bem bonito. Então, um brilho mais prata, assim. Dá pra fazer um olho preto cheio de emoções. Então, eu acho que eu consegui cobrir. A Berenice eu mostrei já, né, que acabou de lançar. Outra que acabou de lançar no Brasil, não sei se acabou, mas que lançou recentemente, foi a Natura. Eu não tenho nenhum aqui, mas vale a dica das marcas nacionais. Esse vale muito falar, o Chubby Eye. Essa cor é Lots of Latte. O Chubby Eye é um chubby para os olhos. Em 3 segundos você faz uma sombrinha emocionante. Eu acho que eu tenho a impressão que eu falei tudo que eu queria sobre sombras cremosas. A louca da sombra, loucona. E aí eu quero terminar passando uma sombra com bastante brilho. Essa é nova rica também, do Dolce. Riquésima. Ela tem um brilho. Assim, não vai ser tanto chuva de brilho, mas eu vou passar ela porque... Até porque tá de dia, apesar de que já tá quase ficando de noite. E... eu vou sair pra almoçar, então. Mas é basicamente, na verdade, a ideia era mostrar como que eu faço uma maquiagem inteira de sombras cremosas. Uma neutra na base, pálpebra toda. Uma coisa mais escura rente aos cílios, que eu passei uma que nem é tão escura, mas poderia passar mais. Poderia também complementar com um delineador depois, ou até um lápis preto que dá pra esfumar. Uma coisa escura também rente embaixo, que óbvio que pode ser a mesma, eu usei 2 diferentes só pra ilustrar. Um clarinho aqui no canto interno
E aí dá pra fazer um côncavo, o canto externo mais marcado com um tom mais escuro também. Às vezes essa mesma que você faz rente também funciona, né? Claro. E aí uma com brilho do canto interno pro meio, pro centro da pálpebra pra fazer a luz. Espero que vocês tenham gostado e que não tenha ficado muito maluco. E que vocês se animem para variar os produtos, né? Não para comprar um bilhão de coisas, óbvio, mas para apreciar, se aproveitar das vantagens da sombra cremosa. Então acho que é um produto realmente legal para quem já tá querendo elaborar a coleção e só tem sombras em pó, ter uma cremosa. Se vocês tiverem sombras que vocês amam e quiserem dar dicas das cremosas que eu preciso conhecer, por favor, vocês sabem que eu amo. Acho que é isso, gente. Então, se vocês quiserem saber a maquiagem que eu tô usando, fiquem ligados aí que vou continuar falando. Então, eu tô usando a base Ultra HD da Makeup Forever, a paleta de corretivos da Topshop, o bronzer, esse aqui é da Laura Mercier, eu fiz meio contorno, meio bronzer. De blush eu usei esse aqui da Clarins, que é bem bonito, adorei. Tudo isso eu estou usando pela, sei lá, primeira vez. Pó eu usei o da Smashbox, que eu também recebi quando eu tava no Brasil. Eu só tinha passado um pouquinho de rímel, eu fiz esse primer, é o Little Black Primer da Estée Lauder, que é bem levinho, um primer, mas também já tem um pouco de cor. E aí fiz com Full Blonde Volume Supreme da Laura Mercier, uma camada leve, porque depois eu ia fazer todas as sombras. E de batom eu tô usando o novo Rouge Coco da Chanel, cor Olga, que é um rosinha fofo, delicadinho. Isso!